Seja muito bem-vindo, está no ar mais um Conversação. Agora sim eu vou explicar por que eu estava de capacete. Olha só, homens robustos, ágeis, com capacetes e ombreiras, um uniforme bem diferente para um esporte que ganha cada vez mais adeptos no país. Eu falo do futebol americano e quem conversa comigo é o Giovanir, vulgo Tiquinho. Só Tiquinho mesmo. Só né? Tiquinho? Só Tiquinho mesmo. Então tá bom. Giovanir, me explica uma coisa. Você está no time desde o comecinho? Isso, praticamente desde o começo, né? O pessoal começava a brincar de futebol americano em Uberlândia, né? Isso no meados de 2007. Alguns meses depois eu entrei, então desde lá, desde 2007 praticamente, 2008, a gente está, né, com o futebol americano. Desde a gente vivi todo esse período de brincadeira até chegar hoje numa equipe de competição. Mas nesse comecinho, lá em 2007, que você falou que vocês começaram de brincadeira, né? Mas e da onde surgiu essa brincadeira? Porque não é um esporte, em Uberlândia, pelo menos que eu tenha conhecimento, que existisse, que o pessoal praticava. Então, da onde veio a ideia? Ou alguém trouxe de fora essa ideia e falou, vamos praticar aqui? Como é que foi isso? Então, aqui em Uberlândia começou assim, o pessoal começou a conversar em grupos de e-mails, que assistia aos jogos que passavam nos canais fechados, né, e começaram a combinar, né, de se encontrar no Parque do Sabiá, e aí até que o Fabrício, que é um dos fundadores, levou a primeira bola, né, então ele levou a bola, aí o pessoal começou a se divertir, mas começou mesmo assim, nesse grupo de e-mails, né, que tinha na época, tudo pela internet. Combinava tudo pela internet, o horário de encontrar lá no Parque do Sabiá, então eles encontravam lá e começaram a brincar vocês mesmo. Assistiam pela televisão, Isso. Gostavam do esporte, isso. mas entendia? Aos poucos a gente foi entendendo mais, mas o futebol americano é um esporte assim que quanto mais você estuda, mais você vê a necessidade que você realmente precisa estudar. É porque as regras básicas são simples, é simples. As regras são parecidas com a de algum outro esporte, o futebol normal, por exemplo? Não, como é que funciona? Eu digo que ele é uma guerra, vamos dizer assim, porque você tem que conquistar território, né, dentro ali de campo. Então a sua função é sempre avançar, e como qualquer esporte americano, você tem que avançar para conquistar o território do seu adversário. Então, quanto mais você avança até você chegar na linha de fundo para marcar o touchdown, então aí você tem essas facilidades, né? E é isso que faz o jogo ser tão emocionante, porque a cada jogada bem executada, cada jogada que você consegue avançar, é uma vitória à parte. O que é exatamente o touchdown? O touchdown é quando a gente passa a linha de fundo do adversário com a posse de bola na mão. Então, assim, eu cheguei na linha de fundo, que é separada pela end zone, que a gente chama de end zone, aí a gente comemora o touchdown, que vale 6 pontos. Seria o gol, assim. Isso, a gente comparando seria com o gol. Então, você só precisa chegar na linha de fundo. Né? Mas então, assim, aí além dessas formas de pontuação onde você ataca, né, que é o touchdown, o field goal, o ponto extra e a conversão de 2 pontos, existe a pontuação de safety, né, que o safety é quando eu estou com a posse de bola e sou barrado dentro da minha end zone. Às vezes eu começo lá, assim, tô de costas, que a gente fala de costas para a parede, né? Tô de costas para a minha end zone. Se eu for derrubado dentro da minha end zone, eu sofro um safety, que aí o time ganha 2 pontos. Então, assim, são algumas formas de pontuar, que o americano ele gosta muito disso, de muito ponto. Ele não gosta de 1-0, 2-0, né? Ele gosta de 20, 30 pontos, né? Então, assim, eles gostam bastante dessa questão de pontuação alta. Mas aí essas são as formas de pontuar dentro do futebol americano, né? Então, e assim, igual você falou, às vezes parece muito fácil andar 10 jardas. Você para e fala assim, não, é muito fácil, mas lá dentro, né? Então, aí para andar essas 10 jardas... E é uma pessoa que pega, porque eu vejo assim, a pessoa pega a bola, o jogador pega a bola e sai correndo com ela. Aí é assim, dentro do futebol americano, um time, ele é dividido em 3 equipes, ataque, defesa e time especial. O ataque joga com a posse de bola. Ele sempre, quando você vê um jogo de futebol americano,
e tiver um time com a bola, fala assim, ali está o time de ataque. O que está sem a bola é o time de defesa, né? E o time especial é toda jogada que tem chute. Toda jogada que tem chute são o time que a gente chama de time especial. Né? Então, assim, o que o ataque faz? O ataque, ele combina uma jogada para tentar enganar a defesa. E a defesa combina uma jogada baseado no que o ataque, no que ela consegue prever que o ataque vai fazer. Entendi. Então, assim, as formas de você andar é correndo, né? O jogo terrestre ou o jogo aéreo. Né? Então, assim, não é pelo fato de eu ter que andar no mínimo 10 que eu sou obrigado a andar só de 10 em 10. Então, eu posso tentar um passe de 50 jardas, de 20. Né? Então, assim, eu vou passo a passo até eu andar pelo menos 10 jardas. Aí, isso tudo eu tenho que fazer geralmente em 40 segundos. Quando o juiz posiciona a bola, eu tenho 40 segundos para reunir, decidir a jogada. Né? Isso no caso do time de ataque, ele reúne, decide a jogada e executa. Aí se ela vai dar certo ou não, aí a defesa tem que parar, né? Só Deus sabe. Bom, agora que a gente já sabe pelo menos um pouco das regras, né, do futebol americano, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já para falar sobre outros assuntos aqui com o Giovanni. Até mais! Ambientes aconchegantes planejados para o seu conforto. O cardápio mais completo com opções para qualquer momento todos os dias. Cafeteria completa, bebidas especiais, refeições leves e sobremesas irresistíveis. E ainda adega com os melhores rótulos. Neste mês de junho, conheça o Festival de Risotos. Entrada, prato principal e sobremesa por R$ 37,90 todos os dias, das 11h30 à meia-noite. Muscake, duplamente irresistível. Fundinho e Center Shopping. Valorize seu bem-estar. Venha para a Depil. Uma moderna rede de fotodepilação e fototerapia por um preço único. Depil, a fotodepilação inteligente. Uberlândia 3236-8080. Estamos de volta com Conversação. Hoje eu falo com o Giovanni, que é jogador de futebol americano do time Uberlândia Lobos, né, Giovanni? Conta uma coisa, a gente estava falando no primeiro bloco sobre as regras, né? E vocês disseram que aprenderam sozinhos, né? Assistindo aos jogos, né? Mas, e aí teve muito estudo depois, vocês buscaram conhecer o esporte também, além da televisão, de que outra forma? Então, a gente... Aqui, uma característica interessante do nosso time, comparando com outros times do Brasil, é que muitos tiveram a oportunidade de vir um cara dos Estados Unidos, que morava na cidade, começou o esporte e ajudou. Aqui a gente não teve isso, a gente sempre foi estudando de forma independente. Então, assim, aí a gente procurou mesmo entrar em sites especializados, né, conversas com jogadores de outros times aqui do Brasil que já jogaram fora, que tem mais experiência, né, que times que jogavam há mais tempo. Mas assim, hoje a internet ela facilita muito isso, que ela tem vários tipos de treinamentos, né, então que a gente tenta repetir, né, que a gente visualiza, que a gente busca a repetição desses treinamentos que a gente vê mesmo em vídeos específicos, né, que o pessoal posta no YouTube. Vocês são autodidatas mesmo, né? É, um pouco. Quem que é o técnico de vocês? Hoje, nosso técnico do time de ataque é o Paul Eric, que ele também é quarterback, né, que é o lançador. Né, e no time de defesa... O técnico joga, é isso? O técnico joga. Como que ele consegue? Muito... um pouquinho complicado, né? O pessoal pega no pé dele, mas ele é muito bom. Ele foi o ano passado o melhor lançador brasileiro do campeonato do torneio Touchdown, né, que é o campeonato nacional. Né? Então, assim, ele é muito bom, e é isso aí, é isso tudo. Quantos jogadores são? Hoje nós estamos com 60 jogadores cadastrados. Mesmo? Né? Não, mas o time que entra em campo. Hoje a gente deve entrar em campo tirando lesionados e tudo mais, a gente deve entrar em campo com 48, 50 jogadores. É tudo isso? Isso, só que aí... Para cada time? É, para cada time, só que na hora que entra dentro do campo lá para jogar são 11 contra 11. Ah, sim. Que aí entra naquele... Como as substituições do futebol americano elas são infinitas, né? Então, assim, às vezes o corredor, ele precisa descansar. Então, a gente tira um, coloca o outro, né? Então, assim, tem sempre esse revezamento. Você considera um esporte violento? Não considero. Por que a gente tem essa impressão? Eu digo assim, porque a gente vê a roupa de vocês, que é uma roupa especial, acolchoada, né? A gente vê que vocês usam um capacete, tem um capacete diferenciado, né? Que vem com
com essa armação aqui na frente. A gente vê que vocês são todos homens grandes, robustos, então a gente tem essa impressão. Quem assiste aos jogos pensa que é um esporte um pouco mais violento. Por quê? Assim, o futebol americano ele é um esporte de alto contato. Você precisa de muito contato. Ele é um esporte onde assim, realmente não tem como você fugir do contato físico. Né? Então, e dentro da sua evolução, né, pensando nisso, que ele foi evoluindo até as questões de proteção. Mas eu comparo ele como qualquer outro esporte, como artes marciais, lutas, né? Então você aprende a cair, você aprende a levar um soco, existe você aprende técnica a chutar. até para isso. Então né? existe técnica para tudo. E ele é um esporte de muito estudo, de muita estratégia. O que vocês... Né? É isso, eu ia perguntar isso também. Vocês utilizam mais o quê? Mais estratégia? Força? Qual que é a habilidade específica de vocês? Assim, eu falo que é o seguinte, o futebol americano, ele é um esporte que ele une força, inteligência e habilidade. O futebol da bola redonda, ele é o nosso soccer, né, que aqui no Brasil a gente tem muito, ele é o futebol da habilidade. Um Neymar faz a diferença. No futebol americano, um jogador não faz a diferença. Ele é totalmente estratégico. Todo mundo tem que estar no mesmo nível. Porque assim, no nosso plano de jogadas, se eu não bloquear, se eu não atrapalhar aquele jogador específico que está no plano de jogadas para que eu tenha que atrapalhar ele, ou o recebedor, se ele não fizer a rota específica dele, a jogada não vai funcionar. O papel da defesa o cara tem que segurar, ele tem que interceptar, ele tem que não deixar Ele tem que não deixar o time avançar. Então, como que ele vai fazer isso? Ele vai pressionar o lançador, ele vai correr junto com o recebedor. Então, o ataque precisa criar formas de surpreender essa defesa. Né? Então, assim, da mesma forma que a defesa precisa estudar, né? Então, assim, a gente tem o livro de jogadas, que são as jogadas que a gente estuda, como bloquear, como interceptar, tem toda uma filosofia de jogadas, né? Então, assim, que a gente busca trazer, né, com experiência principalmente das universidades dos Estados Unidos, que tem o jogo já há muito tempo, né? Então, assim, realmente, hoje eu defino o futebol americano por conhecer como um esporte de alta estratégia e inteligência. Precisa muito. Ele é um jogo de xadrez. Se você não souber, não posicionar a peça da forma exata, você vai ser derrotado. Vocês já são um time profissional? Não, hoje a gente não existe nenhuma equipe no Brasil profissional. Não existe. Você tem equipes Porque você falou em campeonato brasileiro, Isso. mas seria um campeonato brasileiro ou amador? Ele hoje a gente pode dizer que ele é um semi-profissional. Né? A gente tem jogos transmitidos pela televisão, tem toda uma estrutura. Né? Então, assim, o torneio que a gente participa, que é o torneio Touchdown, ele reúne as 20 melhores equipes do país, equipes ligadas a clubes de futebol, como Corinthians, Flamengo, Santos, Vasco, Vitória da Bahia. Tem equipes desde a Bahia até o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul também. Então, assim, é um campeonato. A gente é amador, mas realmente pensa como profissional. E o que falta para se profissionalizar? Eu acho hoje o que falta são os times aumentarem essa base de estrutura para ter condições de deixarem os jogadores 100% por conta do futebol americano. Como eu tenho minha profissão, todos os outros jogadores do time têm as profissões, né? Então, assim, quando vocês ainda não podem viver para aquilo, né? A gente não pode viver para isso, mas isso é uma realidade em todo o Brasil. Você tem equipes mais estruturadas. O Corinthians consegue oferecer uma estrutura melhor para os jogadores deles em questão de física, assistência médica, e a gente trabalha para conseguir essa estrutura também. Mas hoje o que falta mesmo são assim, a gente poder ter 100% de dedicação ao futebol americano. Né? E a gente já tem, eu acredito hoje que a gente faz uns 80% de dedicação, consome muito do nosso tempo, as namoradas ficam bravas, as esposas também. A vida pessoal vai pro... A vida pessoal, aquele churrasco de sábado, esquece que tem que treinar. Mas é porque vocês acreditam, né? Que a gente acredita gosta muito, né? Mas e poder dar sequência nesse trabalho é muito bom. Então tá bom. Então jazinho a gente volta com mais um bloco do Conversação com Giovani, falando aqui da história do Uberlândia Lobos, não sai daí. A Unipac está presente na vida de milhares de pessoas que já conquistaram seu espaço profissional no mercado de trabalho.
Até hoje, mais de 30 mil alunos tiveram suas vidas transformadas com o apoio da Unipac. Faça parte dessa história, estude na Unipac, caminhe para o sucesso. O futuro é seu. Unipac Uberlândia, mais que um diploma, uma formação para a vida. Hospital Veterinário Franciscano, especializado no tratamento de seu bichinho. Equipe qualificada e preparada para cuidar do seu animalzinho da melhor maneira possível, além de centro cirúrgico completo. O Hospital Veterinário Franciscano está preparado para receber o seu animal a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive nos finais de semana. Consultas e internações 24 horas com acompanhamento médico veterinário. Hospital Veterinário Franciscano. Seu melhor amigo merece os melhores cuidados. Estamos de volta com Conversação, hoje falando sobre o Uberlândia Lobos, que é o time de futebol americano aqui de Uberlândia, né, Giovani? Então, a gente falava da vida pessoal. Como vocês ainda não são um time profissional, acaba que todos os jogadores têm que ter outras profissões, né? Como é que é o perfil do time de vocês, dos jogadores, assim? Então, hoje os jogadores que a gente tem são realmente pessoas que estão dispostas a se dedicarem ao esporte. A gente já fez várias seletivas, eu acredito que já tenha passado na nossa ficha de cadastro mais de 500 pessoas, só que o grande problema que a gente tem aqui em encontrar em Uberlândia são realmente pessoas que entendam que apesar da gente não ganhar para isso, a gente busca um nível de competição, a gente se dedica à questão de academia, eu tenho que ir na academia toda semana, todo dia, né? Às vezes uma mudança na rotina de alimentação, né? Então, assim, e aí não é qualquer um que está disposto, não é qualquer um que está disposto e principalmente não estão dispostos a ouvir a cobrança, porque a cobrança ela vem, ele vai ser cobrado, ele vai ser questionado por que ele não foi treinar, né? Ele é questionado por que ele está de corpo mole. Então, assim, a gente realmente, apesar de não ser profissional, a gente cobra muito dos nossos atletas, dos membros da associação, né? Porque a gente quer vencer. E para vencer a gente precisa de muita dedicação. Aonde vocês treinam? Hoje a gente treina no Parque do Sabiá, né? A gente tem uma parceria com a Futel, ela cede pra gente o Campo E, né? Que são aqueles campos que tem um do lado do outro ali. E aquele campo é específico, todo sábado e domingo ele é nosso pra gente poder fazer os nossos treinamentos. Então a gente treina... E aí vocês treinam todo dia? Isso, o treinamento, a parte física a gente faz de segunda a sexta, que é a academia, exercícios específicos, condicionamento físico, isso aí cada atleta faz o seu, né, de segunda a sexta. No sábado e no domingo, no sábado das 2 às 6 da tarde a gente treina a parte tática e técnica, no domingo das 9 ao meio-dia também, parte tática e técnica. Pessoal que tiver curiosidade pode ir lá assistir o treino? Pode ir lá assistir o treino. Tá sábado à tarde? Sábado das 2 às 6 e domingo das 9 ao meio-dia. Tá sempre convidado. Fácil de achar, lá né? Poder assistir, você ver como é que é o treino, né? E não e se aí assustar com o impacto. Com o impacto, não é tão violento assim, não. Não. Tem que ser grande? Não, o futebol americano eu falo que ele é um esporte mais democrático que Não sei existe. se é por causa das ombreiras, a gente sempre tem a impressão que os homens são todos grandes. Ela ajuda a gente a ficar um pouquinho maior, mas assim, ele é um esporte que eu falo que ele é muito democrático porque ele dá a oportunidade de cada um ter a sua função específica. Eu sou um pouquinho mais robusto, mais fortinho, né? Tenho a minha função específica, treino para aquilo, né? E eu tenho lá jogadores de 70 quilos a jogadores de 150 quilos. Mas assim, cada um na sua função específica. Eu preciso proteger o lançador, que tem ali os seus 80 quilos, para ele lançar a bola para o outro magrinho que está correndo lá na frente. Então, o mais forte o maior tem mais força e o menorzinho é mais ágil. Então é isso mesmo. E o treinamento é para isso, específico para a gente continuar nisso. Né? O ágil ele sempre tem que, o que é mais magro ele vai posições de velocidade, né? E os mais pesados têm algumas outras posições definidas. Mas ele é muito democrático, independente de tamanho, de peso. Né, mas aí os menorzinhos não ficam na desvantagem, não, na hora do... Não fica, eles correm bastante. Na hora da porrada? Eles são muito ágeis, né? Até difícil de pegar eles. Tem que fugir, né? A função deles é fugir, e eles são muito arteiros, isso aí eles conseguem ser bem rápidos, né? Mas assim, com o treinamento também. Mas geralmente os grandes se degladiam com os grandes, né? E os pequenos e os mais... Não tem covardia, não. Não tem, não.
Mas daí assim, ó, quem tá com a bola, ele tá preparado, ele tem que correr. Corre, porque senão você vai apanhar. Giovanni, são 5 anos. 5 anos de 5 trabalho. anos. Como é que tá o time hoje? Qual é a situação de vocês hoje? Hoje nós somos uma associação sem fins lucrativos, né? A gente tem essa estrutura praticamente desde 2011, né? Que foi a gente registrou tudo, né? Então, assim, o time ele é bem estruturado, a gente tem alguns apoios, né, que facilitam para a gente poder fazer viajar para as competições, né, e o esporte ele cresce a cada dia. Já né? participaram dos campeonatos brasileiros, Participamos né? de 3 edições do campeonato do torneio Touchdown, né, teve 2 edições do Campeonato Mineiro que a gente saiu vice-campeã, né, a gente perdeu só para Belo Horizonte, né, então assim, a gente tem outras competições que a gente participa, igual esse ano a gente foi campeão do Desafio do Triângulo, que é um torneio onde o pessoal vem aqui para o Triângulo Mineiro e a gente faz jogos eliminatórios, né? A gente fez no primeiro semestre, né? Então, assim, o time hoje ele está muito bem estruturado, ele vai melhorando a cada treino, né? Então, assim, hoje a gente já sabe que deixamos um legado aí para Uberlândia. Quem daqui a 50 anos que olhar para trás no futebol americano vai enxergar a gente que deu esse pontapé inicial. Rapidinho vocês vão estar se profissionalizando. Né? Por que muitos times têm nomes de animais? Então, no caso de vocês, lobos, eu vi lá que tem os alligators. Assim, acho que o nosso, muitos times, os times tentam achar alguma coisa específica ali da região. Né? Igual a gente tem o Uberlândia Lobos, porque quando a gente foi... Na verdade, a gente começou com o Uberlândia Spartans. Né? Spartans, porque foi na época do filme Spartans e tudo mais. Só que aí a gente falou assim, vamos trazer para perto da nossa região. Alguma coisa que se identifique com a região. Então a gente trouxe e pensou no Lobo Guará, né? Então assim, aí a gente pensou vários nomes. Vamos chamar Uberlândia Cowboys, vamos chamar Uberlândia Sertanejo, né? Vamos chamar Uberlândia Periquito. Aí até chegou e falou, não, vamos chamar Uberlândia Lobos, né? Por causa do Lobo Guará, que é uma coisa que identifica aqui a região do Cerrado, né? Mas tem nomes assim, bem nos times do Brasil, tem nomes que remetem à cidade, mas tem um nome também, igual em Brasília tem o Tubarões do Cerrado, entendeu? São os Tubarões do Cerrado, tem o Brasília V8, né? Assim, em Belo Horizonte tem o Minas Locomotiva, que também trouxe já para isso da região, né? Em São Paulo tem o próprio Corinthians, chama Corinthians Steamrollers, que é rolo compressor. Legal. Né? Então, assim, essas coisas são uma coisa que a gente trouxe também do futebol americano, importou de lá. E qual é o próximo campeonato? Vocês já estão se preparando para algum campeonato importante? Então, nós estamos disputando já o torneio Touchdown, né, que é o nacional da categoria. A gente teve 2 partidas, né, que foi, a gente pegou os 2 favoritos, o Corinthians, que é bicampeão do torneio, e também pegou o Flamengo, né, então a gente já começou o campeonato com 2 pedreiras, iniciamos não do jeito que a gente queria, foi com 2 derrotas, mas agora ainda a gente tem mais 5 jogos na primeira fase para buscar a classificação, né, então agora dia 27 de julho a gente enfrenta o Campo Grande Grave Diggers, que é os Coveiros de Campo Grande. Nossa! Né, então lá tem esse nome porque o fundador do time trabalha na funerária, então eles são os coveiros lá, né? Então, assim, a gente, dia 27 de julho agora, a gente... São criativos, pelo menos, né? Somos criativos. A gente enfrenta eles, depois tem mais 5 jogos. E a final desse touchdown é quando? A final em dezembro, né? Em final em dezembro. Então, assim, no ano passado ela foi disputada em Ribeirão Preto, mas a final foi entre Corinthians e Vasco. Né? Então, assim, essa primeira fase, cada equipe faz 7 jogos. Né? Os 2 melhores são 20 times divididos em 5 grupos e os 2 melhores de cada grupo passam para as quartas de final. Certo. E é em dezembro. Você me disse que alguns jogos são transmitidos em rede nacional. Esses que vocês estão jogando já do Touchdown, as pessoas podem acompanhar? Pode acompanhar. Tem um site que é o touchdown.net, que ele tem o lance a lance. Né? E tem pelo canal de assinatura também, né? Ele tem uma transmissão de um jogo por semana, né? Então, um jogo por semana eles têm a transmissão. Só ficar ligado aí na televisão que acha vocês. E o pessoal de Uberlândia e da região que quiser conhecer um pouquinho mais da história do Uberlândia Lobos, como é que a gente encontra vocês na internet? Tem o nosso site www.uberlandialobos.com.br, né? Tem a nossa fanpage Uberlândia Lobos Futebol Americano.
né? Então, assim, lá no nosso site encontra também. tudo, encontra galeria de fotos, desde quando a gente começou, vídeos desde quando a gente começou também, né? Alguns jogadores. Então, assim, todo mundo que quiser conhecer a gente é só procurar. Tá fácil. E novamente, vamos deixar aí o convite para o pessoal de casa e assistir o treino de vocês. Com certeza. Quem quiser assistir. Todo sábado e domingo. Todo sábado e domingo. Sábado das 14 às 18 e domingo das 9 ao meio-dia no Parque do Sabiá. E, por exemplo, alguém que de repente tenha curiosidade, tenha vontade também de participar, de se tornar um jogador de futebol americano, vocês abrem essas portas? Tem alguma... Sim, a gente realiza pelo menos 2 vezes no ano a seletiva, né, e um treino aberto. Esse ano a gente já fez um treino aberto e uma seletiva. Devemos fazer uma seletiva agora nos próximos meses aí, estamos acertando direitinho, né? Mas assim, se a pessoa já tem experiência, já conhece o esporte, a gente já fica mais fácil dela mesmo sem ir fora da seletiva, ela vai lá, nos procura, que a gente dá um jeito de começar a encaixar. Só ficar de olho lá na internet também, no Facebook, vocês sempre estão divulgando essas informações. Curtir a nossa página lá, que a gente tá sempre divulgando as informações. Então tá. Tá bom? Obrigada, meu querido. Deixar aqui, entregar para você. Opa! Essa camisa. Eu ganhei uma camiseta! Que é a camisa da nossa torcida. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui de casa. Que é o nosso capacete verde. Na verdade, eu já tô sentindo que eu vou ser roubada nessa camiseta. Eu tenho um menino de 13 anos. Com certeza. Vou levar ele pra assistir um treino de vocês. Leva ele pra assistir o nosso treino. Vou ficar sem camiseta. Depois você me dá outra? Não, dou sim, pode ficar tranquila. Então tá bom, obrigada. A gente que agradece. Sucesso pra vocês. Tomara que em muito pouco tempo aí vocês consigam se profissionalizar, né? Arrumar muitos patrocínios, né? Para que vocês vão longe ainda. Não, com certeza. A gente que agradece o espaço e sempre que precisar, convite fica aberto para ir no nosso treino, no nosso jogo, tá? Então, como é que chama o capacete? Tem um capacete? nome? Helmet, capacete. Helmet? É. Tá. Obrigada, Giovani. Nada. Muito obrigada também a você aí de casa que acompanhou essa nossa edição. Espero que vocês tenham gostado. Quer falar com a gente? Mande um e-mail, conversação@canaldagente.com.br. Muito obrigada também a Bold Propaganda, a Gregory que me veste e ao Rildo Naturalmente que cuida do meu visual. Um beijo e eu te espero na nossa próxima edição. Até lá. Tchau.